Opa, e aí, beleza? Então, hoje a gente vai ter mais um vídeo de teoria, na verdade um pouco de teoria da comunicação, que é a minha área. Vamos nessa. Você provavelmente já ouviu alguém falando que a Globo pariu o bolsonarismo, certo? Ou então que faz aquela análise comparando o discurso nazista e o discurso que elegeu Bolsonaro. Mas por quê? Da onde vêm essas comparações? Por que cargas d'água logo a Globo, que é uma das maiores críticas do governo Bolsonaro, teria parido o bolsonarismo? Fica nesse vídeo que você vai entender um pouco da relação entre o nazismo, o Bolsonaro, o mais importante, onde exatamente a Globo contribuiu para que o bolsonarismo fosse validado e viesse a fazer esse estrago que a gente está vendo no Brasil hoje. Eu vou começar então explicando um pouco do como era o discurso do nazismo. É importante entender que o ministro da propaganda, o que era responsável por fazer com que crescesse as ideias do nazismo, as ideias do Hitler por todo o território alemão, foi um cara chamado Goebbels. Goebbels era formado, era doutor em filosofia e ele tinha um largo estudo sobre comunicação e sobre como chegar nas pessoas. Ele fez então 11 princípios e ele seguia esses 11 princípios desde a produção de vídeos com Leni Riefenstahl até ajudando no desenvolver dos discursos do Hitler em público. Um desses 11 princípios, que é o que eu quero começar falando hoje, é o princípio da simplificação. O que é isso? É você começar a trabalhar num inimigo, um vilão, num responsável por todos os problemas que a pátria, que a nação vem enfrentando. No caso do nazismo, que já é claro, e já foi muito falado em aulas de história e ficou dado por conta do genocídio do povo judeu, foram os judeus, mas não só. É importante dizer que nos campos de concentração também haviam negros, homossexuais e deficientes físicos. Ou seja, para a criação do modelo ariano foi importante se dizimar aqueles que saíam, que fugiam desse paradigma que estava sendo criado como estereótipo do alemão, O ariano, o branco, o de olho claro, o de cabelo claro preferencialmente, apesar de tanto o Goebbels quanto o Hitler terem cabelo escuro. Mas eles criaram um modelo de herói, mas eles não começam por aí. Eles começam pelo vilão. Eles começam mais especificamente pelos judeus. Por quê? Porque segundo o nazismo, segundo o discurso nazista, o discurso de Goebbels e de Hitler, era que os judeus detinham o dinheiro. Eles concentravam as riquezas em volta deles. Isso fez com que tantas pessoas que estavam numa fase ali de República de Weimar, a Alemanha tinha acabado de perder a Primeira Guerra Mundial, então teve um tratado para fazer com que não se desenvolvesse indústria de armamentos na Alemanha, tinha uma série de problemas da relação de Alemanha e França. Tudo isso foi complicando mais durante a República de Weimar, as pessoas estavam ficando cada vez mais pobres, e aí vem uma estrutura narrativa culpando a pobreza aos judeus. E quando você começa a simplificar e dizer que todos os problemas da falta de emprego, ou da falta de oportunidade, da falta de dinheiro, tem um genoma, tem uma característica específica, é um grupo de pessoas específicas, você cria um vilão, você cria alguém para quem você possa combater. Isso faz com que o Hitler e o discurso do Hitler comece a crescer, porque ele começa a entregar às pessoas alguém ou algo para se combater. Esse então seria o primeiro princípio, o princípio da simplificação. Depois disso, vem o princípio da orquestração. O que é isso? Ele começa a analisar o que está sendo dito pela população, o que está saindo em revistas, em tabloides, ou então mesmo na conversa entre as pessoas, depois já esse inimigo comum começar a ter certa força na Alemanha, e ele começa a entender os boatos. Ele pega esses boatos e orquestra para que eles virem notícias. Então, o pai da fake news é Goebbels. Por quê? Ele tinha justamente isso, essa ideia de pegar boatos, de pegar coisas que não foram comprovadas, que ninguém sabe exatamente de onde veio e transformar isso em narrativa, em verdade. É o princípio do verossímil. Isso a gente vê muito na mídia. A mídia usou muito desse princípio do verossímil para se estabelecer
como detentora da verdade e como detentora das informações. Ela vai atrás de vários especialistas de áreas diferentes, mas que têm uma posição política parecida para justificar um pensamento. Se a gente for ver, por exemplo, a bancada da Globo News, quando vai falar de reforma da Previdência, pega filósofo, engenheiro, pega economista e todos eles são a favor da reforma. Isso dá uma ideia de verossimilhança, de verdade, porque são vários teóricos, especialistas com formação acadêmica dizendo que aquela ali é a melhor, é a única forma possível de se sair da crise. Mas, ao mesmo tempo, vários outros teóricos que são de outra linha narrativa, que não concordam com esse processo de reforma da Previdência, são deixados de lado, são esquecidos, são invisibilizados. Ou seja, você não cria uma plataforma, um espaço de debate real. Você faz com que os teóricos, os especialistas digam exatamente aquilo que você quer, porque você chama pessoas que concordam com a sua opinião e com a sua narrativa. Entende o porquê que algumas pessoas dizem que a Globo é a mãe do bolsonarismo? O último princípio que eu gostaria de falar aqui é o princípio da transferência. E o que é isso? A transferência é você associar uma notícia nova a algum escândalo de corrupção, ou então um estudo dizendo que realmente os judeus não são alemães, que eles estão mais preocupados com enriquecimento próprio ou com o enriquecimento da religião, e associa com notícias antigas, outras coisas que já tinham sido ditas e já tinham sido descobertas para potencializar, para transferir informações e fazer com que o ódio aumente, ou então que aquela informação ganhe proporções muito maiores. Esses princípios que eu escolhi do Goebbels, tem outros vários, mas esses princípios são didáticos e são diretos para a gente entender tanto o papel da mídia na construção da narrativa, quanto também das associações e das apropriações do bolsonarismo das ideias do ex-ministro da propaganda de Hitler. Por quê? Vamos lá. Bolsonaro se cercou de um discurso anticorrupção e antipetismo. Mas da onde vem o antipetismo, né? Quando começa esse ódio a Lula e quando começa esse ódio ao comunismo, que acabou sendo associado ao petismo em um determinado momento da eleição do Bolsonaro. A Globo precisava fazer com que a força que o PT tinha ganho na população diminuísse. O Lula saiu do último mandato dele com uma aprovação de quase 90%. Nunca isso. Ele conseguiu pela primeira vez na história passar Getúlio, que é uma figura super controversa no Brasil, mas mesmo assim que tinha uma adoração muito grande do povo. Tem até hoje. Como é que eles iam fazer isso? Como é que você faz com que um partido que está no poder há 13 anos comece a perder força? Você faz com que ele comece a ser visto como vilão. Para isso é muito importante a associação da Globo com a figura de Sérgio Moro e da Lava Jato. Você começa a perceber que os processos, que as investigações começam a ditar um rumo claro para a figura do Lula, afunilando cada vez mais as pessoas que estavam próximas dele para chegar naquele que poderia mais uma vez significar o PT no poder, mesmo depois do golpe institucional contra a presidente Dilma. Como é que a Globo faz isso? A Globo começa uma série de matérias associando os escândalos de corrupção que tinham várias figuras, tanto de PSDB quanto de PR, como a maior parte dos partidos políticos do Brasil, mas faz com que as notícias ganhem um foco, ou sejam direcionadas para o PT e para o Lula. Isso começa a instigar um pensamento simplório, né, que é a tal do princípio da simplificação, de que todos os problemas do país, a falta de emprego, a falta de dinheiro, mesmo as secas no Nordeste, eram culpa do governo petista. Mas, ao mesmo tempo, ela não começa a trabalhar numa campanha para que seja o oposto ao Lula, para que tirasse a gente dessa fase de crise, né? Ela começa a trabalhar simplesmente num inimigo, que é justamente o que o Goebbels fala, né? Vamos construir um inimigo para que então se tenha uma forma de combater a crise, de se ultrapassar a crise. Então, ao mesmo tempo, começa a associar Lula e PT a todos os problemas do Brasil e, por um outro lado, começa a instigar e a vender uma série de propostas, de projetos que serviriam para tirar a gente da crise. Começa com Temer, logo depois do golpe da Dilma,
era o vice da Dilma, que tinha assinado inclusive as pedaladas fiscais, que é o motivo da queda da Dilma, com a reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, você tem uma série de especialistas e a própria Globo vendendo e investindo no discurso de reforma da Previdência. Todas essas reformas seriam responsáveis, lógico, junto com a queda do petismo, com a queda do lulismo, para tirar o Brasil da forca, né? Para fazer com que voltasse a ter um crescimento. O problema disso é que, mais uma vez, ela não fez e não trabalhou numa campanha paralela para que se tivesse um projeto alternativo de poder que então seria o oposto ao Lula e servisse aos interesses que queria a grande mídia e que queria a Globo. É exatamente nesse gap, é exatamente nesse buraco narrativo, na falta de um herói, que entra o bolsonarismo. Bolsonaro começa a trabalhar com os outros princípios do Goebbels, da transferência, da objetificação, da verossimilhança, e começa a então pegar elementos de fake news, pegar elementos de boatos e transformar aquilo em verdade e aumentar o ódio do PT ao mesmo tempo em que ele se colocava como a única alternativa possível de acabar com isso tudo que está aí. A primeira grande mentira dita pelo bolsonarismo, que faz com que os evangélicos todos entrem nessa onda que levou o atual presidente, ao cargo máximo do executivo, é o kit gay. Ele pega elementos de um livro que existe de fato, mas um livro produzido mesmo fora do Brasil, que trata sobre sexualidade e gêneros na primeira infância, e atribui a um projeto, Fernando Haddad, que seria realmente um kit de educação sexual para crianças. Nesse kit se falava da importância de se discutir gênero, se falava da importância de se discutir sexualidade, primeiro para crianças, depois a Dilma não aprova isso, depois e vai para o ensino médio, uma pressão da bancada evangélica faz com que ela volte atrás e não tenha essa cartilha de educação sexual. Associa essa cartilha, que era uma cartilha simples, com esse livro que falava sobre o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, como se fazia para ter relações sexuais, ou mesmo sobre relações sexuais do mesmo sexo. Todas essas questões serão tratadas nesse livro que foi apropriado pelo Bolsonaro e dito que seria o kit que seria divulgado e espalhado pelo Ministério da Educação, o que é uma mentira. O que na verdade é uma transferência, né? Você pega boatos, pega elementos passados e juntam numa narrativa para criar uma verdade, uma pós-verdade. Além disso, é importante perceber que o processo de verossimilhança também está dentro do governo Bolsonaro, não está só na Globo, não. A Globo é responsável, sim, pela criação do vilão PT, pela criação do vilão Lula, e agora corre atrás para tentar fazer com que o Bolsonaro passe pelo mesmo projeto, pelo mesmo processo. É importante que a mídia brasileira, a mídia mundial, faça uma autocrítica, faça uma reflexão do como ela produz notícia, como ela produz verdade. É importante perceber que informação, que notícia, não é uma verdade, é uma visão sobre um fato. O jornalista nada mais é do que um escritor. É alguém que está olhando a realidade e dizendo a partir da sua ótica o que ele enxerga dali. Dizer que um jornalista é imparcial não é só um ultraje ao espectador, não um ultraje ao leitor, ao consumidor daquela notícia, mas ao próprio jornalista, que faz com que ele fique raso, que ele não entre nas questões de fato, que ele não pense no mundo do jeito que ele pensa o mundo de fato. Ele passa por editores, ele passa por uma série de crives e ele começa a escrever esvaziando. Esvaziar é opinar. Mas então, voltando, o bolsonarismo faz como com a verossimilhança? Tem vários escândalos que a gente pode perceber isso. Tanto o Weintraub, quanto Guedes, quanto Damares, a maior parte dos ministros do Bolsonaro tem educação acadêmica. O próprio Bolsonaro é formado em educação física. Tudo isso vai dando um caráter de especialista, de técnico, de alguém que detém informação, conteúdo e privilégio suficiente para ditar o sim e o não de uma nação. O problema é que todos ali compactuam de um mesmo pensamento, um pensamento pró-mercado, um pensamento contra minorias,
um pensamento individualista, um pensamento que o próprio Bolsonaro fala ali, que ele se elegeu para administrar as maiorias, e as minorias ou se adaptavam ou saíam do Brasil. Só que ele é presidente do país, ele representa o país inteiro, inclusive as minorias, inclusive aqueles que não votam nele. Percebe a verossimilhança aí? Percebe que ele coloca elementos no discurso dele que faz com que você, que não está prestando atenção, comece a acreditar no que ele está dizendo? Marx tem um texto chamado 18 de Brumário, que é uma ótima referência. Se você puder, vai atrás, lê, tem na internet. Que ele fala uma frase que é muito interessante, que é muito usada, né? A primeira vez que um acontecimento histórico acontece é uma tragédia. A segunda vez é uma farsa. O nazismo é uma tragédia. O que acontece no Brasil hoje é um projeto de poder muito bem estruturado, que sabe o que aconteceu no nazismo, entendeu o que foi feito para que os alemães acreditassem naquilo e bancassem a ideia de campos de concentração. E ele usa para convencer. Ele usa para ir no seu preconceito, porque todos nós temos preconceito, a gente é construído num mundo patriarcal, heteronormativo branco. A gente é construído nesses valores. Só que eles são valores criados pelos homens. Eles não são verdades. Essa é a importância da filosofia. Essa é a importância da ciência humana. É você sempre questionar de onde está vindo essa verdade. Questionar faz parte da ciência. Questionar faz parte do processo de ser humano, de ter conhecimento. Se você aceita tudo que está sendo dito para si e toma aquilo como verdade e não questiona, você cai em problemas, você cai em narrativas, em projetos políticos. Eu não conheço ninguém de esquerda que queira doutrinar alguém. Nosso projeto, enquanto pessoa, não é doutrinar você. Nosso projeto é para que você passe a pensar por si próprio. Desenvolva aquilo que o Marx chama de praxis, que é associar estudo, teoria com prática. Quando você estuda e quando você começa a perceber como o mundo funciona, você entende que tanto a ideia de que mulheres precisam receber menos porque engravidam, ou então que a homossexualidade é pecado, tudo isso são narrativas construídas pelo homem. O homem cria narrativas para se estabelecer e se manter com o poder. Essa é a base do discurso, não é dinheiro, não é casa, carro, é poder. Um homem com dinheiro no mundo capitalista é um homem com poder. Isso vai entrar em outras esferas que eu quero tratar em outros vídeos, como patriarcalismo, masculinidade tóxica. O importante aqui é a gente entender o porquê que dizem que a Globo é a mãe do bolsonarismo. Né? Porque quando ela começa a construir um vilão, ela abre base, margem, acimenta o chão pelo qual o Bolsonaro anda e vira presidente. Entendeu o porquê muita gente da esquerda faz as associações entre o discurso bolsonarista e o discurso alemão da época de Hitler. Né? Eu estou aberto para discussão, para propostas de vídeos. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai vir muita coisa por aí, vai vir muita coisa de comunicação, vai vir muita coisa de narrativa para a gente entender um pouco melhor como se desvencilhar das armadilhas propostas pelo mundo capitalista hoje. Beleza? Vamos nessa!